capítulo 14, versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esse é o texto que vai servir de base para o que a gente vai conversar aqui essa noite. Não é um texto leve, como eu falei, é um texto em que Jesus pega pesado. Parece que Jesus está vendo que tem uma multidão junto com ele, e ele fala: cara, eu não sei o grau de comprometimento que essa multidão tem comigo, então eu vou falar uma coisa logo aqui para eles. E pá, aí manda essa bomba aqui. Uma bomba. Há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, eu ouvi uma conversa de um pai cristão com uma filha adolescente ainda, e ele falou assim: filha, eu vejo você e eu percebo assim, que você quer levar uma vida cristã, uma vida com Jesus, mas você não quer pagar o preço. Eu consigo perceber que você quer viver uma vida legal, uma vida longe daqueles erros, né, mais grotescos, mas tem algumas coisas que você não quer pagar o preço. Quando a gente tem um desejo, uma meta, um ideal para a gente cumprir, a gente tem que pagar um preço para conquistar aquilo ali. Todas as coisas que a gente quer correr atrás, elas exigem um preço a ser pago. E preço, ele pode ser visto sob dois ângulos, assim. O preço, ele pode ser o custo de algum objeto, ou seja, aquilo que a gente precisa abrir mão para ter outra coisa, ou ele pode ser um valor mesmo, um valor que é atribuído a alguma coisa. Por exemplo, Nutella. Alguém que conhece alguma coisa melhor que Nutella? Nutella é caro pra caramba. Se você compara Nutella com algum chocolate, eu não sei como é que são vocês, mas eu amo Nutella. Hoje, inclusive, no almoço lá na casa da minha sogra, minha cunhada, minha esposa, a gente estava falando de Nutella e tal. Aí até minha cunhadinha linda, a Lari, chegou e falou: pô, você viu, Felipe, lá na Americana está baratinho de novo, vamos lá comprar. Mas Nutella é caro pra caramba se você vai no mercado. Um carro, quando você quer comprar, por exemplo, quanto mais coisas o carro tem, quanto mais maneiro o carro é, quanto mais famoso é a marca daquele carro, maior é o preço que você vai precisar pagar por aquilo ali. Quanto maior é a qualidade de alguma coisa, o conforto, quanto maior a satisfação causada, maior é o preço, geralmente. Aí é o custo nesse sentido do preço que você paga por isso. E também, por exemplo, quando a gente tem um ideal, alguma coisa que a gente quer correr atrás, que a gente quer perseguir, também existe um preço que a gente paga por ele, que é aquela coisa do valor. Por exemplo, você vê um cara que quer ficar marombado, fortão, o cara precisa malhar, precisa correr atrás, precisa mudar a alimentação dele, precisa fazer várias coisas para chegar naquele objetivo. Ninguém vai ficar forte da noite para o dia sem fazer nada, só dormindo. A menina que quer ficar linda, maravilhosa, cara, a menina para ficar linda, maravilhosa, ela paga um preço alto para caramba, ela precisa se depilar, ela precisa ir no cabeleireiro, pagar um preço caro por um cara para fazer lá as coisas que ela quer fazer. Às vezes ela fica sem comer um monte de coisa para conseguir manter o shape lá dela. Aí ela quer comprar uma roupa bacana, quer ficar legal. Isso tudo para que outra menina ache ela linda. Geralmente. Não é para aquele cara que ela se amarra. Esse cara geralmente ele não está nem aí se ela está bonita ou não. O cara vai achar ela linda de qualquer jeito. Mas é um preço que precisa ser pago. A vida cristã é assim. A vida cristã exige um preço a ser pago. Não é à toa que o subtítulo desse trecho que a gente leu, ele fala assim: o preço da vida cristã. É basicamente essas coisas que Jesus falou. O texto ensina para a gente que para a gente se tornar mais parecido com Jesus, a gente precisa pagar um preço, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Só assim a gente vai conseguir ser discípulo de Jesus. Existe uma definição
sobre discipulado, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui e encoraja todo mundo a fazer, que é a seguinte: discipulado é o processo de Deus nos moldar depois da nossa conversão e antes de chegarmos ao céu, ajustando o nosso caráter ao seu caráter, ao caráter de Jesus, resgatando a sua imagem que foi perdida em nós depois do pecado. Existe um preço a ser pago para que a gente se torne mais parecido com Jesus. E o trecho que a gente leu fala sobre algumas coisas assim, deixa muito claro com relação a isso. Aí talvez você possa perguntar, se você ainda não é um cristão ainda muito convicto, mas cara, por que seguir Jesus? Por que pagar um preço? Antes da gente entrar nesse mérito aqui e destrinchar um pouco quais são os preços que o texto deixou mais claro para a gente, seguir a Jesus, a gente precisa seguir porque primeiro Ele ama muita gente, assim. Não existe ninguém nessa vida, nem seu pai, nem a sua mãe, nem a sua namorada, nem seu marido, sua esposa, que vai te amar mais do que Jesus ama você. E a gente vê isso pelo que Jesus fez por mim e por você numa cruz. A gente vê isso quando a gente percebe que Jesus deixou a glória perto do Pai, a glória que Ele tinha como Deus, e se tornou um homem. Ele se humilhou para estar no nosso meio, para trazer a gente para perto dEle de novo. Esse é o amor que Jesus tem por nós. Além disso, Ele tem um cuidado que é maravilhoso. Além disso, Ele traz a vida eterna para a gente, Ele traz paz para o nosso coração. As principais razões são essas. A gente segue Jesus porque a gente entende que Ele amou a gente, e aí por causa disso a gente passa a querer entregar a nossa vida para Ele. E é a melhor coisa da vida, isso faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para o nosso coração, para tudo que eu possa citar aqui com relação à vida. Mas existe um preço a ser pago, como foi falado aqui. E aí, com relação a esse texto que a gente leu, o texto ensina para a gente 3 coisas que são essenciais para a gente ser discípulos de Jesus, para a gente pagar o preço da vida cristã. E eu quero destrinchar essas 3 coisas com vocês. A primeira delas, e que seria o primeiro preço a ser pago, é que a gente precisa amar Jesus mais do que tudo. A gente precisa amar Jesus mais do que tudo. O versículo 26 fala: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Muito claro aqui, a gente precisa amar Jesus mais do que tudo. E qual a maior prova de amor que a gente pode dar? A maior prova de amor que a gente pode dar para alguém é o investimento do nosso tempo. A gente já leu isso algumas vezes naquela jornada lá Uma Vida com Propósitos, lembra disso? A gente sempre fala sobre essa questão, cara, você mostra o tamanho do seu amor quando você dá tempo para alguma coisa ou para alguma pessoa. Então a maior prova de amor é onde a gente coloca o nosso tempo. A gente sempre dá mais atenção àquilo que a gente ama, àquilo que mais mexe com o nosso coração. Olha para um cara quando ele começa um namoro, que ele está apaixonadaço pela menina. O cara só pensa na menina, ele quer toda hora com ela. Qualquer momento ele pode ficar o dia inteiro com ela. Quando ele vai embora, ele acha que ficou pouco. Não é assim que acontece quando alguém está apaixonado? Isso é um pouco dessa prova aqui, de que realmente, assim, aquilo que a gente ama, que a gente quer muito, é onde a gente coloca todo o nosso tempo. O versículo 26, ele quer dizer que enquanto a gente coloca família, amigo, lazer, outras coisas no lugar de Jesus, ou seja, quando a gente gasta tempo, esforço, quando a gente coloca mesmo a nossa devoção com coisas que trazem só um benefício egoísta para a gente não pode seguir a Jesus. A gente não consegue se tornar igual a Jesus, não consegue ser um discípulo dele. É a primeira lição que Jesus fala para aquela multidão que estava seguindo ele. Jesus queria deixar claro que o amor a ele e ao seu reino tinham que ser maior do que qualquer outra coisa. Maior do que qualquer outra coisa. Ou seja, Jesus quer a nossa devoção completa. A minha e a sua devoção completa. Tudo ou nada. Aí qual a aplicação que isso aqui traz para a gente? Para a gente agradar a Deus de verdade, a gente precisa gastar o nosso tempo com Ele. Na verdade, não seria gastar a palavra certa, mas como a gente está falando de tempo, é como se fosse um tempo gasto, mas a gente precisa poupar o nosso tempo, ou seja, a gente tem que ter muito tempo com Jesus, a gente precisa ter o maior tempo que a gente pode oferecer. Por exemplo, a gente precisa ter um momento de devocional diário com Jesus, a gente precisa dar tempo, precisa buscar a palavra dEle, Ele é o nosso alimento espiritual, a gente precisa disso para o nosso dia a dia. Outra coisa, a gente precisa servir na nossa igreja, a gente precisa usar os dons e as habilidades que Deus deu para a gente que a gente consiga servir
na igreja local onde Jesus colocou a gente. A gente não precisa se isolar do mundo para agradar a Deus. A gente não precisa ir para um mosteiro para ficar sempre com aquela vida santa. Pelo contrário, a gente precisa viver a vida cristã de uma forma saudável. A gente precisa aprender a glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Olha o que o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E é necessário também a gente ter um momento a sós com Deus todos os dias. Só assim que a gente consegue ouvir a voz de Deus, e só assim que a gente consegue ser reabastecido para continuar no caminho que é muito estreito. Tem uma história de um pastor chamado Wayne Cordeiro. Eu ouvi a pregação desse pastor há muito tempo atrás, e ele contou uma outra história de um amigo dele que também era pastor, e o cara caiu em adultério. Um pastor que caiu em adultério. Olha que coisa braba. Um pastor que caiu em adultério. E esse pastor, o Wayne Cordeiro, contando a história, ele fala, poxa, eu fui conversar com esse pastor que era muito amigo meu, porque eu não entendi por que ele tinha feito aquilo. E aí eu conversei com ele, cara, o que aconteceu? E esse pastor, falando com esse Wayne Cordeiro, ele falou, pastor, sabe o que acontecia? Eu pegava isso aqui, ó, e aí pegava o que tinha aqui e fazia assim, ó, para a minha igreja, sabe? Pegava isso aqui e jogava para a minha igreja, ensinava a minha igreja. Há muito tempo que eu não estava fazendo isso aqui, botando aqui para dentro e anunciando. Há muito tempo. Ou seja, já estava ficando uma coisa mecânica. Para a gente agradar a Deus de verdade, a gente precisa viver isso aqui todos os dias, ter tempo com Jesus, sabe? Devoção mesmo. Hora devocional significa isso, devoção. O tempo que a gente entrega para Jesus todos os dias, porque a gente precisa disso, não é porque Deus precisa disso. Eu e você precisamos disso aqui diariamente, senão a gente morre. Senão a gente morre. Mesmo sendo cristãos, mesmo sabendo da verdade bíblica já há muito tempo, a gente precisa trazer isso para o nosso coração. Em primeiro lugar, é isso que Jesus está querendo dizer. A gente precisa amar Jesus mais do que tudo, a gente precisa dar tempo para Ele. Ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. E aí, a segunda lição, o segundo preço a ser pago, a gente precisa carregar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz. O versículo 27 fala, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A gente precisa carregar a nossa cruz. Em outro trecho, no mesmo livro de Lucas, um pouquinho antes desse texto que a gente leu, lá no capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Naquela época era muito comum a pessoa que era condenada à crucificação carregar a sua própria cruz, quando ela ia ser crucificada, e foi isso que realmente aconteceu com Jesus mais na frente, quando Jesus é crucificado. Ou seja, a pessoa tinha que levar aquilo que daria fim à sua própria vida. Ela carregaria o instrumento daquilo que faria ela morrer. E quando Jesus fala, a gente precisa negar a nós mesmos, a gente precisa tomar a nossa cruz, isso significa que todo dia eu tenho que acordar pensando, eu tenho que viver para a vontade dEle, não para a minha vontade. Eu tenho que carregar algo que vai realmente me fazer morrer para que eu possa viver por outra causa. Eu preciso carregar minha cruz, eu preciso ter algo que realmente vai fazer com que minha carne morra. Todos os dias eu preciso acordar com esse sentimento. Ou seja, enquanto a gente deve entregar o nosso tempo como forma de amor, aqui a lição é, o meu tempo tem que ser investido no que Jesus quer. No primeiro momento eu falei que a gente precisa dar o nosso tempo, precisa mostrar que a gente ama Jesus mais do que tudo. Em segundo lugar, a gente precisa dar o nosso tempo sim, mas a gente precisa dar o nosso tempo para aquilo que Jesus quer, porque senão não adianta nada, né? Jesus quer que a gente dê o nosso tempo, beleza, eu vou lá dar o meu tempo. Aí eu começo a pensar num monte de coisa que eu acho que é maneira. Quem disse que Jesus quer que a gente faça aquilo que a gente está achando que é maneiro? Então aqui a lição é, cara, eu preciso entender agora o que Jesus quer para mim. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, Ele passa a ser o nosso dono. E isso é muito melhor, muito melhor. Eu tenho que fazer a vontade de Deus e não a minha própria. Eu não posso achar que eu sei o que é melhor para a minha vida. Só que infelizmente a gente tem uma natureza que é pecaminosa, uma natureza que corrompe algumas verdades que deveriam ser verdades e que acabam transformando
em coisas enganosas para o nosso próprio coração, e a gente se engana. O nosso corpo, ele sempre vai tender para o pecado, para a vontade do nosso ego, para o nosso egoísmo, ele sempre vai tender para o pecado. E a única coisa que afasta a gente de Deus é o pecado. A única coisa que afasta a minha vida e a sua vida de Deus é o nosso pecado. Há muito tempo atrás eu ouvi uma coisa que foi um absurdo. E é fácil, depois que a gente ouve e aprende algumas coisas, a gente vê que isso é um absurdo, mas para a pessoa não era. E aí ela estava fazendo umas paradas erradas, e uma amiga foi conversar com ela, erradas diante de Deus mesmo, assim, biblicamente falando. E aí uma amiga cristã foi conversar, e quando essa amiga cristã foi conversar, a pessoa virou para ela e falou assim: olha só, para de encher meu saco, quando o meu pecado atrapalhar a minha vida com Deus, eu paro de fazer ele. Como assim? Ela não entende o que é pecado, ela não entende que pecado por si só é o que afasta a gente da presença de Deus. Isso seria uma coisa totalmente incoerente. Sempre que a gente peca, é como se a gente pegasse a cruz que a gente estava carregando e jogasse essa cruz para o lado de novo. A gente está carregando uma cruz, e aí eu quero pecar, eu pego essa cruz e devolvo para Jesus, assim, ó, toma aqui, carrega lá sozinho, não quero carregar mais isso não. E o que Jesus ensina para a gente é, olha só, vocês precisam carregar a cruz de vocês precisam colocar a carne de vocês à morte todo dia, para viver comigo, para serem chamados de discípulos meus. Para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que fugir do pecado. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Na história da igreja, existem aqueles caras que são chamados de heróis da fé. Muitos aqui já conhecem. Quem já leu aquele livro Heróis da Fé? Levanta aí rapidinho, só para eu ver. Tem uma galera que conhece. Mas eu acho que a maioria já deve ter ouvido, né? Heróis da Fé. São homens como John Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, David Brainerd, Charles Finney, entre vários outros. Quando você lê a história, você vê. Esses caras gastavam horas diárias em oração, eram cheios do Espírito Santo. Quando eles pregavam, milhares se convertiam ao mesmo tempo. Milhares mesmo, milhares. Foram homens usados por Deus no século XVI, XVIII ali, que realmente foram usados para grandes avivamentos. E sabe o que mais chama a atenção quando você lê a história desses caras? Era a luta deles contra o pecado. A forma como eles pregavam nas suas igrejas contra o pecado, falando o quanto o pecado era ruim. Esses caras oravam fervorosamente para que o Espírito Santo trouxesse convencimento e arrependimento do pecado no meio do povo que eles viviam, no meio da igreja que eles pregavam. E aí, sabe qual era a consequência disso? Os maiores avivamentos da história da igreja vieram através desses momentos. Através de momentos em que se lutava contra o pecado, em que se percebia o peso enorme do pecado e se buscava arrependimento daquilo ali, de tudo que afastava a vida de Deus. Carregar a nossa cruz dia a dia significa, todos os dias eu preciso lutar contra o pecado. Isso quer dizer, sabe o quê? Falando de forma prática, cara, falar palavrão é uma coisa boba, mas falar palavrão entristece o Espírito Santo. Isso é bíblico. Um casal de namorados que comete relações sexuais está em pecado, está errado, isso é bíblico. Se a gente quer viver uma vida com Jesus, a gente não pode negociar com algumas atitudes, com algumas coisas. E isso afasta a gente da presença de Deus e deixa a gente cada vez mais cego. Se embriagar é pecado. Isso é bíblico. Não é a gente que inventa essas coisas. A gente não quer viver uma igreja moralista, não, pelo contrário. Quando a pessoa é muito moralista, geralmente ela está cometendo os maiores pecados. Geralmente a gente vê muito isso, sabe? Aquele cara que chega, fica apontando o dedo na cara de todo mundo. Quando a gente vai ver, ele é o pior, geralmente. Ele é o que mais comete aquelas atrocidades. Mas quando a gente vem aqui com muito temor na frente e fala coisas assim, em primeiro lugar a gente se coloca diante de Deus e vê assim, o que você quer que a gente fale lá? Em segundo lugar, a gente vai para a Bíblia. Aí você quer ver? Eu posso provar isso agora para vocês. Quer ver? Abre lá Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5,19. Antes que vocês achem que a gente está falando isso da nossa própria cabeça. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vou ler, tá? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não está muito claro aqui? Está muito claro aqui. A Bíblia, ela é muito clara na forma como ela se expressa. E a ideia da Bíblia não é chegar e jogar um monte de coisa, sabe, para ficar acusando e tudo mais. Pelo contrário, a Bíblia vem para apontar Jesus. O que Jesus veio fazer? Ele veio salvar a nossa vida, Ele veio dar para a gente uma nova esperança, Ele veio dar para a gente uma nova chance da gente largar o nosso pecado e começar a viver uma vida santa. Então, quando a Bíblia coloca essas coisas, ela não quer vir aqui e apontar um monte de coisa na cara de ninguém. Ela quer vir e mostrar, falar, olha só, essas coisas são erradas. Eu tenho uma solução para vocês. Vamos viver de forma santa. Vamos viver de forma santa, vamos largar essas coisas para trás. Se você ainda comete essas coisas aqui, cara, uma coisa muito triste vai acontecer. Você não vai herdar o reino de Deus. A Bíblia deixa isso de uma forma muito clara. E aí tem gente que às vezes quer questionar. Você pode até questionar, mas vai chegar um dia que não vai existir mais justificativa, porque aí vai ser a gente na frente de Deus e acabou. Acabou. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. E aí você pode discutir com o pastor, com o líder, com quem você quiser, pode achar que você está certo. Mas quando você vai lutar contra a Bíblia, você não vai ter argumento. Fica difícil, a não ser que você queira realmente justificar o teu pecado e quer continuar se chafurdando. Aí beleza, aí não tem o que fazer. Mas agora, Jesus vem para dar uma nova chance, para mostrar, olha só, dá para deixar essas coisas para trás. A gente não pode banalizar o pecado afasta a gente de Deus, a gente não pode pensar que a gente é fraco demais. O diabo, ele tenta enganar a gente, falando, olha só, você não vai conseguir, cara. É impossível, é difícil pra caramba. Mas aí, 1 Coríntios 10, versículo 13, Paulo escrevendo para os coríntios, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aí aqui a Bíblia está deixando claro uma coisa, olha só. Deus é fiel, Ele não vai dar nada que a gente não consiga suportar. E aí se você está realmente se justificando, achando que, pô, está muito difícil para deixar, para abandonar, mais uma vez a Bíblia está falando um pouco diferente. E aí realmente é difícil pra caramba. Muito difícil. Eu não quero ser o cara para chegar aqui na frente e falar que é fácil. Não é mesmo, assim, é difícil pra caramba. Mas a gente tem um Deus que é poderoso, e se a gente vive diante da presença de Jesus o tempo todo, e buscando a Jesus, a gente vai ter força, a gente vai conseguir enxergar Jesus, a gente vai conseguir ter a força do Espírito Santo no nosso coração para dizer não para o pecado, e a Bíblia vai ajudar a gente com relação a isso. O pecado é uma coisa tão séria para Deus, que tem um outro texto mais forte ainda, lá em Efésios, capítulo 5, versículos 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. O pecado é um negócio tão podre, tão sujo, tão horrível para Deus, que a Bíblia deixa claro assim que entre a gente, entre os santos, não deve haver nem brincadeirinhas de coisas sexuais. Sabe, aquela coisa de, bichona, não sei o quê. A gente brinca dessas coisas, infelizmente. Mas a Bíblia fala, cara, que nem isso agrada a Deus. Nem brincadeirinha de coisas sexuais, de coisas impuras. Deu para perceber? A gente aqui não quer ser legalista, de verdade. Só que Deus, Ele é tão santo, Ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, que até uma brincadeirinha inocente, nossa, desagrada a Ele em algum momento. Em algum momento. E aí a gente precisa ver o quanto que a gente quer estar perto de Jesus. Eu quero muito, cara, eu quero buscar isso todos os dias. É difícil pra caramba viver no mundo que a gente vive, com uma exposição imensa à nudez, com uma exposição imensa à pornografia, com uma exposição imensa a egoísmo. Quantas vezes a gente quer se satisfazer e que se dane o resto dos outros? Mas a gente tem uma Bíblia, e a Bíblia ensina pra gente várias coisas. A gente não precisa viver de uma forma descontrolada, não. Deus, Ele ajuda a gente. Jesus, Ele morreu numa cruz para que a gente conseguisse dizer não para o pecado.
A gente não deve apenas colocar Jesus em primeiro na nossa vida, dando o nosso tempo para Ele, mas a gente deve também carregar a nossa cruz, ou seja, a gente precisa lutar insistentemente, incansavelmente contra o pecado todos os dias. E aí, terceiro lugar, o terceiro preço a ser pago, a gente precisa renunciar a tudo que a gente tem. A gente precisa renunciar a tudo que a gente tem. O versículo 33 termina com o texto dizendo: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Cara, hoje está pesado, né? Estou vendo um clima assim. O texto ele é pesado pra caramba, assim. Eu lendo e escrevendo, eu falei, caraca, muito brabo, assim. Principalmente quando a gente traz para a nossa vida, né? Mas a gente precisa saber que a caminhada com Jesus, ela exige isso também. Renúncia. Renunciar é rejeitar, recusar, desistir de alguma coisa. Isso que significa renunciar. Aí eu tenho um exemplo com a minha própria vida. Teve um dia, muito tempo atrás também, que eu quis fazer um jejum. Aí eu me coloquei diante de Deus e falei, poxa, amanhã eu vou jejuar o dia todo e tal, vou buscar Deus, etc. Aí começou o dia, tá? O dia foi passando e etc. E aí eu não consegui fazer o jejum, assim. Eu fui e acabei, pô, tá difícil, tô com muita fome e tal, e comi, assim. Aí eu comi e segui o dia, aí peguei um ônibus para ir lá para Caraí, que eu ia encontrar uns amigos para tocar, a gente tinha marcado um ensaio lá. E aí no meio do ônibus eu fui conversando com Deus e eu senti muito forte no meu coração os Deus falando, Felipe, foi difícil, mas quem disse que eu não quero que você se esforce? Em alguns momentos exige esforço mesmo, a vida cristã é assim. Eu senti muito forte no meu coração, Felipe, quem disse que eu não queria que você se esforçasse para completar esse jejum? E aquilo me impactou de uma forma muito bizarra, e a partir daquele dia eu nunca mais me coloquei para fazer jejum e me neguei a fazer, sabe? Porque essas coisas são assim mesmo, cara. A caminhada com Deus, ela às vezes requer, sim, um esforço para a gente rejeitar coisas que precisam ser rejeitadas. E é nesse sentido que a gente precisa renunciar, sim, a tudo que a gente possui para ser discípulo de Jesus. E é interessante que antes dessa afirmação, Jesus conta duas historinhas aí para a gente. A primeira que está lá nos versículos 28, 29 e 30, e a segunda no versículo 31 e 32. E aí a gente precisa entender essas historinhas para chegar nessa questão do renunciar a tudo que a gente possui. A primeira, lá no versículo 28, Jesus fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui existe uma historinha que conta sobre um homem que pensa em construir uma torre, certo? Ele pensa em construir uma torre, e antes de começar a construir, ele precisa calcular os custos, o preço que a gente está falando aqui em todo o tempo, que a gente tem que pagar. Antes de ele construir a torre, ele precisa calcular qual vai ser o preço dessa torre aqui. Se ele não fizer, o texto fala que ele vai se tornar um motivo de ridículo para as pessoas, porque ele não vai conseguir terminar aquela obra ali. Por que Jesus está contando isso aqui? Porque antes da gente decidir ser um seguidor de Cristo, a gente precisa primeiro compreender que ser cristão não é um mar de rosas o tempo todo. A gente precisa sim calcular os custos disso. A lição aqui é: a gente precisa fazer uma análise antes de começar a agir. Ou seja, se tivesse um buraco aqui na minha frente, eu preciso olhar antes de saltar. Olhe antes de saltar sobre esse buraco aí. Mais ou menos isso. Aí não apenas isso, aí Jesus conta uma segunda historinha para complementar, que está lá a partir do versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Esse rei agora, ele não está na mesma posição do construtor falado anteriormente, na primeira historinha. O construtor, ele tinha liberdade para agir ou não. Ele podia construir ou não, ele podia tomar essa decisão. O rei agora, ele está sendo atacado, já está vindo uma tropa contra ele, com 20.000 soldados, e ele vê que só tem 10.000. Ele precisa tomar uma decisão. Esse rei precisa tomar uma decisão. E será provavelmente a decisão de enviar uma comissão para pedir um acordo de paz. Isso mostra para a gente que o pecador precisa agir, precisa tomar uma atitude, não dá para ficar neutro. Está vindo uma tropa mais forte do que a minha,
Eu preciso fazer alguma coisa. A lição aqui agora eu não preciso apenas analisar antes de começar a agir, ou eu não preciso apenas olhar antes de saltar, mas agora eu preciso agir na direção correta. Eu preciso saltar na direção correta. Se tem um buraco aqui, eu preciso saltar nessa direção, não adianta eu saltar para lá. Não faz o menor sentido. Essa segunda historinha aqui ensina para a gente que o pecador, depois de analisar os riscos, ele precisa buscar a reconciliação com Deus. É a coisa mais sábia, mais sensata, mais razoável a fazer. Assim como o rei pôde ver que o exército dele não daria conta de um exército muito maior, a gente também precisa entender que sozinho a gente não consegue ir a lugar nenhum. A gente precisa reconciliar a nossa vida com Deus para que a gente consiga viver. A gente precisa renunciar a nós mesmos. A gente precisa renunciar ao nosso próprio coração, nossa própria atitude, nosso próprio jeito de ser. O versículo 33 continua, da mesma forma, ou seja, Jesus conta essas duas historinhas e continua, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aí aqui Jesus pede uma devoção de todo o coração, uma devoção de todo o nosso tempo, uma devoção de todo o nosso dinheiro, uma devoção de todos os nossos talentos e de todas as outras coisas que englobam a nossa vida. E tudo isso precisa ser consciente. Ele conta essas duas historinhas para mostrar isso, precisa ser consciente. Os dois precisavam analisar, calcular riscos, calcular as probabilidades para tomar a decisão que eles tinham que tomar. E da mesma forma, a gente precisa renunciar a tudo para seguir a Jesus. Aí qual a aplicação disso aqui? Quando eu começo a minha caminhada, eu tenho que ter em mente que eu vou abrir mão de muita coisa, de toda a minha vida por Jesus. Só que isso, em vez de trazer medo e preocupação, tem que trazer alegria, porque é uma coisa boa. Às vezes não parece uma coisa boa, porque realmente a gente tem que negar o nosso próprio coração. Quando não parece uma coisa boa, é porque a gente está carregado de coisas egoístas na nossa vida, que a gente não consegue abrir mão, que a gente não quer largar, aquele pecado que a gente não quer deixar para trás. Aí realmente fica difícil pra caramba, porque aquilo está sendo muito mais prazeroso do que seguir Jesus. Só que eu não percebo que eu estou cego, eu não estou conseguindo enxergar a beleza de Jesus. Essa que é a grande questão, é o grande paradoxo que a gente vive dia a dia na nossa vida. Mas aqui o texto deixa claro, quando eu começo a minha caminhada, eu preciso abrir mão de toda a minha vida por Jesus. E por quê? O discipulado ele é um processo de tornar a nossa vida semelhante de Jesus, não é? Jesus abriu mão da glória dele no céu para se tornar homem, para se humilhar, para viver entre nós, para morrer numa cruz e salvar a nossa vida. Então, se a gente quer ser discípulo de Jesus, quer seguir os seus passos, quer ser igual a Jesus, a gente precisa fazer igual. Então, a gente precisa renunciar, largar também as coisas que a gente gosta, que a gente tem prazer, as coisas que dão glória para a gente, para que a vontade dele seja satisfeita na nossa vida. A gente precisa renunciar a tudo que a gente possui. Jesus nunca disse que seria fácil. E eu também comecei avisando que hoje não seria uma palavra leve. Mas a partir do momento que a gente começa a viver, a gente percebe que isso é maravilhoso. Jesus sempre disse que o caminho que conduziria à vida eterna era estreito. Ia ser um caminho complicado. Mas ele também sempre disse que estaria do nosso lado. E isso traz conforto nesses momentos. Jesus precisa ser o primeiro na nossa vida, ou seja, a gente precisa amar Jesus mais do que tudo. Em segundo, a gente precisa carregar a nossa cruz, a gente precisa morrer todo dia lutando contra o pecado com toda a nossa força. Em terceiro, a gente precisa renunciar tudo o que a gente tem por Ele, por Jesus. Isso exige esforço, exige um comprometimento da nossa parte. Amém? A vida cristã, ela tem um preço a ser pago. Ela tem um preço, ela envolve uma entrega de tempo, ela envolve a luta contra o pecado, ela envolve renúncia. Viver com Deus não é só vir às reuniões aqui de sábado, não é só ir às reuniões de célula, é andar com Jesus todos os dias, é viver com disposição em obedecer a Jesus, em tudo que Ele mandar, em tudo que Ele pedir. Agora, difícil não é a gente pensar que a gente precisa fazer essas coisas para viver eternamente no céu. Difícil é a possibilidade de a gente morrer eternamente no inferno. Isso é que vai ser difícil. Isso é que vai ser difícil. Agora, toda a nossa vida é resultado das escolhas que a gente faz. E muitas escolhas que a gente faz são baseadas em critérios ruins, tipo a nossa cultura. Todo mundo está fazendo isso. Então,
Qual o problema de eu fazer? Ou então, a tradição. Pô, a gente sempre fez isso. A gente sempre fez. Qual é o erro disso aqui? Outro critério é a razão. Pô, isso pareceu lógico para mim. Por isso que eu fiz. Pareceu ser o certo. Ou então, a emoção. Pô, cara, eu senti que isso era o certo. Meu coração mandou fazer isso. Sabe qual é o problema da gente seguir esses critérios? O problema é que o pecado corrompeu esses critérios. E aí, muitas vezes, esses critérios enganam a gente. Por isso que a gente precisa da Bíblia. Que a Bíblia começa a confrontar, às vezes, algumas coisas. E ela mostra o que é verdade. Ela mostra como que a gente deve fazer de verdade para agradar o coração de Deus. Só que para fazer também uma escolha, precisa haver pelo menos duas opções. Senão não existe uma escolha. Se só tem uma, já é aquilo ali, eu tenho que fazer aquilo ali. Toda escolha precisa de duas opções, no mínimo, para a gente tomar. Aí o que acontece? Deus sempre dá a melhor opção. E o diabo se encarrega de oferecer uma imitação, que seja mais fácil, mais tranquila, etc. Deus sempre dá para a gente a melhor opção, e o diabo se encarrega de oferecer uma imitação barata, que é mais fácil da gente fazer. Apesar do diabo me oferecer a opção de casar com alguém que no decorrer do tempo vai me desviar dos caminhos de Deus, eu posso escolher alguém segundo o coração de Deus. Deus pode me dar a melhor opção e eu posso decidir isso. Apesar do diabo me oferecer a opção de olhar para uma garota e achar que eu tenho o direito de ser feliz e dane-se o resto, cara, eu posso escolher ser fiel à minha esposa, à minha namorada, ou à minha relação com Deus. Apesar do diabo me oferecer a opção de escolher uma profissão que vai me afastar de Jesus, eu posso escolher ser usado por Deus em qualquer profissão. Apesar do diabo me oferecer a opção de alguma festinha, alguma noitada, para eu curtir a minha noite, para eu satisfazer as minhas vontades, eu posso escolher me envolver no serviço do reino e deixar essas coisas para trás. Apesar do diabo me oferecer a opção de viver uma vida preguiçosa, sem eu precisar me esforçar muito, eu posso escolher seguir a Cristo como principal causa da minha vida. Oferecer minha vida, cara. Oferecer meu tempo, oferecer meu esforço de verdade. Tem um preço, tem, óbvio que tem um preço. Todas as coisas que a gente faz na vida têm um preço. Mas a melhor forma de viver é de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente começa a viver com essa vontade todos os dias, a gente começa a ter uma vida maravilhosa. E a gente só percebe quando a gente vai viver isso. Cara, que a gente consiga escolher a opção de Deus daqui para frente. Que a gente consiga realmente escolher aquilo que Deus quer para mim e para você, amém? Amém? E a consequência vai ser uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida cheia de paz. E a gente vai ter eternidade para desfrutar da presença de Deus, a presença do nosso Salvador, para sempre. Escolha o caminho que te leve para perto de Cristo. Escolha o caminho que te leve para mais perto de Jesus, do seu Salvador. Pague o preço, ele vai valer a pena, amém? Feche seu olho aí, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Bíblia, muito obrigado por trazer a gente para perto de Você. Senhor, muitas vezes é difícil pra caramba, Senhor, a gente viver diante da Tua presença. A vida cristã, ela tem um preço muito forte a ser pago, Senhor, muito alto, às vezes muito duro, Senhor, mas não existe nada melhor para a gente do que viver diante da Tua presença, Deus. Quando a gente começa a desfrutar da Sua companhia, quando a gente começa a viver de verdade a vida cristã e as verdades da Bíblia, Senhor, e a gente traz isso para a prática do nosso dia a dia, a gente percebe que a melhor decisão que a gente tomou foi a de renunciar a tudo, a de escolher Jesus, a de andar com Jesus todos os dias. Muito obrigado por você ser paciente com a gente, Deus, por oferecer para a gente novas chances, por dar para a gente novas opções, Senhor, para viver contigo. Então ajuda a gente essa noite, Pai, a negar o pecado, Pai, a declarar que a gente quer viver diante da Tua presença, Senhor, a viver para Você todos os dias da nossa vida, Senhor. Ajuda a gente a tomar as decisões corretas, as decisões que estão na Bíblia, Pai, as decisões que agradam o Teu coração, para que a gente viva uma vida agradável a Você, Senhor. A gente quer viver diante de Você em todo o tempo, Senhor. Ajuda, Senhor, como a Bíblia diz, a gente a negar realmente as tentações, o pecado, e a viver diante da Tua presença, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus, que eu oro assim, Deus. Amém, Senhor.